Tá uma nuvem aqui em cima do negócio. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E eu estou procurando o roteiro de hoje. Ah, o roteiro de hoje está aqui. O João só esqueceu de mudar o título do programa, o que sempre me ferra. Olá e sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. Estou tentando resolver, tem uma nuvem aqui branca, quase uma coisa meio, sei lá, um halo, né, de luz. Tomara que seja Jesus, mas eu acho que no final das ou o Gasparzinho, como o pessoal está dizendo aqui no chat, ainda continua um pouco. Acho que tem mais a ver com o reflexo do teleprompter, mas vida que segue, né? Aos poucos a gente vai fazendo nossos ajustes. Sejam bem-vindos ao programa de hoje e eu vou falar sobre essa pesquisa Quest. Né? Temos falado de pesquisa no programa, eu vou falar sobre essa que jogou água no chope das viúvas e confirmou Flávio Bolsonaro como candidato, não só o candidato oficial, mas o candidato mais forte da direita, e nós vamos ver aqui por quê. Vamos falar sobre a queda e tentativa de renascimento de uma das maiores emissoras dos Estados Unidos e como que isso se conecta com a Globo e com a própria pesquisa Quest. Em seguida, vamos falar sobre rede social. Ontem eu ia falar sobre a situação da liberdade de expressão na Europa, no Reino Unido, União Europeia, Polônia e por aí vai. E vou conectar isso com a pesquisa Quest e com o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que hoje vai ser um programa muito instrutivo. Vou falar também sobre o governador Tarcísio e sobre a manifestação dele, finalmente mais inequívoca, de apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Vamos seguir no programa de hoje. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Então, peço a você que clique no like. É aquele momento onde eu peço a você, e eu vou ficar aqui esperando. Quem já tiver clicado no like, avisa aqui no chat. Né? Porque a gente olha e fala e vê que tem muito mais gente assistindo do que gente clicando no like. Então, pô, clica lá no like, cara. Vou falar aqui de pesquisa Quest com o Flávio Bolsonaro, vou falar de Tarcísio, vou dar aula de história de televisão, vou fazer um monte de coisa aqui. Então, clica no like. Mas, acima de tudo, o mais importante é sempre mandar o programa para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Hoje eu vou começar falando dessa pesquisa Quest, mas não sem antes pedir a vocês que vejam se estão inscritos nos canais. A gente tem o canal Olavo do Carvalho transmitindo o programa, a gente tem o Paulo Figueiredo Show oficial, não, o Paulo Figueiredo Show, o canal Paulo Figueiredo Show, o canal Paulo Figueiredo Oficial só para quem está usando VPN, e a TV Flórida USA. É sempre bom estar inscrito em todos os canais. Na TV Flórida eu sempre falo porque tem conteúdo de muitas outras pessoas. Então, nós vamos seguir adiante. Deixa eu falar Aliás, eu tenho que começar o programa com um aviso, né? Para se tirarem as crianças da sala. Porque o nível de radioatividade que vocês estão prestes a experimentar é extremamente perigoso. E eu falo isso por um motivo muito justo. Vocês estão prestes a passar alguns minutos ouvindo tudo sobre uma pesquisa da Quest, o Instituto Oficial da Globo News. Vocês sempre sabem que eu trago IPEC, Quest e outras drogas de uso pesado aqui, mas eu sempre dou um disclaimer sobre essas pesquisas. E sempre que a gente trouxer alguma pesquisa no programa, já é uma prática antiga, mas sempre que a gente trouxer uma pesquisa aqui no programa, é porque ela tem uma relevância, a tal da decisão editorial. Mas essa mesma editorial vem acompanhada de um contexto, um disclaimer, que é justamente a cobrança que eu fiz nos últimos dias à Revista Oeste. Então, eu tenho o dever de explicar a vocês, antes de mostrar essa pesquisa da Quest, eu tenho o dever de explicar a vocês que a Quest é o instituto, hoje é o instituto favorito da Globo, que é um instituto do Felipe Nunes, que vocês vão ver, a gente vai passar ele aqui no programa hoje, que é praticamente o comentarista de política da Globo News. A Quest substituiu, se vocês têm nossa audiência que lembra da época, né? A Quest
substituiu, não como pesquisa, como instituto de pesquisa, né? O IPEC que substituiu o IBOP, mas a Quest substituiu o papel que fazia o IBOP junto como queridinho da Globo. Então, feito isso, agora a gente pode falar de qualquer pesquisa. Agora, você sabe onde é que você está pisando. Né? E onde é que a gente está pisando? A gente está pisando numa pesquisa que certamente tem um viés contra a gente. É importante que você saiba isso. A gente vai falar de números, de tendência aqui, mas saibam que nós estamos tratando de pessoas que têm um viés contra a direita. Significa que tudo ali está errado? Não, mas significa que pelo histórico, a gente pode olhar o histórico, a gente pode deduzir a lógica de que a Quest sempre favorece a esquerda. Ora, em outubro de 2022, pouco antes das eleições, a Quest apontava o Bolsonaro 6 pontos atrás do Lula. Nós sabemos que o resultado final, mesmo das maquininhas, foi muito diferente, com a distância entre o Lula sendo de 1,8. Eles marcavam 6. Em setembro, um mês antes, eles diziam que o Bolsonaro perderia para o Lula por 14 pontos no segundo turno. Ora, a pesquisa previu 14, Bolsonaro perdeu para Lula, wink, por 1,8. Então, assim, eu tenho o direito de falar aqui, e posso pegar outras, podia pegar São Paulo, podia pegar outros lugares, para mostrar, e eu não tenho tempo de fazer isso. O intuito aqui é só mostrar que entendam. Quando vocês virem pesquisa Quest, que a Globo vai repetir pra cacete, nós estamos falando de um instituto queridinho da Globo, provavelmente encomendado e patrocinado pela Globo, e que sempre favorece a esquerda. E que errou muito nas eleições de 22. Né? E como é que isso funciona, esse viés? Tem várias formas, mas uma das tradicionais é você subrepresentar determinados grupos que você sabe que votam com um candidato da sua simpatia ou da sua rejeição. Né? Daí, na hora de fazer as médias, você também tem a questão dos arredondamentos e das ponderações. Você manipula a pesquisa de forma como for mais conveniente. Não adianta tentar me explicar o contrário. Eu estudei isso na minha vida, então eu sei do que eu estou falando. Isso é caixa preta para jornalista médio que não foi para o MIT. Tá? Então eu sei como funciona, não vem, é mágico tentando tirar o truque do coelho da cartola para outro mágico. Eu sei onde é que está o coelho. O que, de novo, não significa que está tudo errado, nem que pesquisa não funciona. É porque eu nunca fui entrevistado pelo Datafolha. Então, meu filho, vai estudar estatística funciona, mas tem que ser bem feita. E por isso que você tem institutos, como aqui nos Estados Unidos, institutos que acertam muito e institutos que erram muito. Você acompanhou nossa cobertura das eleições americanas durante o ano de 2024 e você viu isso. Nós trouxemos para você todos os institutos com contexto, dissemos quais eram confiáveis e acertamos o resultado das eleições, ao contrário de toda a bosta da velha mídia que fica se baseando em institutos, sei lá, Morning Consult, os caras erram 14 pontos, pesquisa CNN, erra 12 pontos, e os caras repetem todo ano como se eles tivessem alguma credibilidade. Aqui não. Aqui quem tem credibilidade vai ser tratado com credibilidade, quem não tem vai ser tratado como sem credibilidade. Né? Você pensa, o lugar onde você faz a pesquisa faz toda a diferença. Né? Se você fizer uma pesquisa dentro do campus da USP, da redação da Globo, ou do campus da UERJ, é claro que vai dar a Lula com 90%. Se você fizer isso dentro de uma igreja, vai dar a Lula com 10%. Né? Então, sempre que a gente traz uma pesquisa, é porque tem algo de relevante nesse contexto, sempre com histórico, e é isso, e essa é a decisão editorial do Paulo Figueiredo Show, e é isso que nós vamos fazer. E vamos ter pesquisa relevante, que eu não vou comentar, porque eu não tenho obrigação de comentar tudo. Tá? Posto isso, vamos entrar, coloquem agora as suas roupas do hazmat, né? Coloquem. Eu queria que o Bruno pegasse uma foto de uma roupa do hazmat. Se você assistiu aquele seriado de Chernobyl, né, aquela roupa que os caras vestem para entrar no reator nuclear, né, o Homer Simpson também tem uma roupinha dessa lá em Springfield. Essa é a roupa que você tem que botar, porque agora nós vamos navegar em território extremamente radioativo. Então, vamos entrar na pesquisa Quest. Em primeiro lugar, e esse é o ponto mais interessante de todos, é que ontem nós estávamos lidando com as viúvas,
que queriam a candidatura do Tarcísio a qualquer custo e ainda estavam acreditando de que havia chances dessa candidatura, né? A gente tratou as notícias da Oeste sob esse contexto, embora eu sempre tenha dito que eu não acho que a Oeste é tarcisista ou que é do Partido Novo, ou quer que seja, não abraço essa tese, nós abordamos determinadas notícias sob este ângulo, sob esse contexto, falamos sobre a posição das redes sociais do governador Tarcísio, da repercussão da Michelle, e como que a tal da pesquisa do Instituto lá do Pedro Doria tinha sido encomendada para favorecer essa narrativa. Isso foi o dia de ontem. Mas aí o próprio dia de ontem trouxe essa pesquisa da Quest, jogando um banho de água fria para essas viúvas. Porque qual era o argumento, inclusive que o Instituto lá, Fajuto, que a Oeste repercutiu, seguia? O argumento era de que o Tarcísio precisava ser o candidato no lugar do Flávio, porque ele era o único que chegava perto de derrotar o Lula. O título da reportagem que eu critiquei nesse sentido, e era uma crítica pontual, era nessa direção. Essa é a opinião de boa parte dos Faria Limers que constituem as viúvas. Não pode ser o Flávio, porque o único candidato que pode derrotar o Lula é o Tarcísio. Mas essa tese morre com a pesquisa da Quest, que é uma morte horrorosa. Porque o que a pesquisa mostrou é justamente que não há diferença estatística no posicionamento do Flávio e do Tarcísio na disputa, mesmo com todo o viés antidireita dessa pesquisa. Então ela tende a prejudicar mais o Flávio do que prejudicaria Tarcísio. Então, essa história de que só o Tarcísio pode derrotar o lulapetismo, que tão querida, tão repetida por pessoas, foi pro saco. Muito pelo contrário, pior do que isso. O que a pesquisa mostra é que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita em absolutamente todos os cenários. Está no slide 30 da apresentação da Quest. É esse que eu estou mostrando para vocês na tela. Pode botar em tela cheia, Bruno. Não importa se tem o Tarcísio ou não na disputa, o Flávio passa para o segundo turno em todos os cenários analisados. E não é só que o Flávio é o candidato mais viável da direita, mas ele também tem crescido, e crescido muito. Em setembro do ano passado, essa mesma Quest dizia que o Lula ia bater o Bolsonaro com 14 pontos. Eu disse isso, essa mesma Quest. Flávio, lembrem-se disso, em setembro, muito mais avançado na corrida eleitoral, a Quest dizia que o Lula ia bater Bolsonaro por 14 pontos. Acabou com 1,8 de diferença nas maquininhas. Agora o Flávio, no mesmo instituto, está só, e eu digo só, 7 pontos atrás. E ele vem crescendo, mês após mês. Não tem o gráfico do crescimento do Flávio? Eu pedi esse gráfico especificamente. Não, não é esse. É um gráfico de linha, pô. Hoje teve pouco tempo para montar a pauta. É um gráfico de linha que mostrava mês a mês o crescimento do Flávio. Estava, inclusive, no nosso grupo de pauta. E dos nossos grupos de patronos. Patronos mandaram nos grupos de patrono. Mas vejam, o milagre é esse crescimento acelerado da campanha do Flávio, ponto a ponto, levantamento após levantamento, sem o apoio de muita gente, pelo menos sem um apoio entusiasmado, de muita gente que se diz da direita. E também com um cerco inicial do Centrão, da Faria Lima e das viúvas contra ele. E contra tudo e contra todos, o Flávio está se consolidando cada vez mais, e já se consolidou como candidato da direita, e vai se consolidando cada vez mais na disputa. Isso mostra o quanto que essas pessoas estão descoladas da realidade. Se o Flávio e o Tarcísio concorrerem, quem vai ao segundo turno é o Flávio.
Isso não vai acontecer, só para deixar claro, isso não vai acontecer. Tá? Mas é só para deixar claro que a candidatura do Flávio nem depende da candidatura de Tarcísio. E não é só com ele, todas as pessoas que preferem outros candidatos ao Flávio estão completamente desconectadas da realidade eleitoral, e eu venho chamando a atenção disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui, não vou dizer quem é, um comentarista da Jovem Pan, veio tomar café da manhã comigo aqui, e ele me falou, acho que o Renan vai pontuar aí com uns 7, 8%. Eu quase cuspi o café de riso. Né? São as pessoas que falam, não, Kassab esse programa, porque Ratinho Júnior será o candidato da direita. Zema, as pessoas falam, Zema será o candidato da direita. E olhem os números da pesquisa. O teto do Zema, no melhor cenário, é de 5%. No pior, é de 1%. 1 ou 2%? 2%. Zema pontua entre 2 e 5. Ratinho Júnior pontua entre 7 e 11. Caiado pontua entre 3 e 5. E os números do Renan, em quase todos os levantamentos, o único levantamento é um levantamento onde não tem Flávio e tem Tarcísio, e o Renan pontua com 5%, mas em todos os outros ele pontua 1%, 2%. Aldo Rebelo também 2%, 1%. Eu não vou ficar aqui nem comentando os números do Renan, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém. Mas o descolamento da realidade dessas pessoas. E não é que sejam, no caso do Ratinho, não é que seja uma pessoa ruim, ou o Zema seja uma pessoa ruim, não é nada disso. O que me chama a atenção é a dificuldade da leitura política dessas pessoas que se dizem analistas políticos. E estão no Brasil e estão mais desconectados do que a população pensa do que eu que estou aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, Renan, e tem um negócio engraçado, porque a Mica, aqui do nosso programa, a Mica Spakoski, foi perguntar ao pai dela o que ela achava do Renan e da candidatura dele. Aí o pai dela virou e falou assim, o Renan Calheiros vai ser candidato a presidente? Porque as pessoas nem cogitam. Eu estou até fazendo uma propaganda aqui com mais audiência do que eles costumam ter. As pessoas nem cogitam. Ah, é? Renan, tem um cara que é candidato. Vejam, deixa eu comentar, e eu falei para vocês que o programa de hoje ia ser radioativo, deixa eu comentar um trecho da Globo News com o presidente da Quest, o Felipe Nunes, falando justamente sobre esse assunto. Bota aqui. Como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos. Os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise... Só para deixar claro aqui para vocês, não deveria estar falando isso, mas vou falar, dane-se, depois eu me entendo aqui internamente. Em uma pesquisa interna feita, a transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio já passava dos 95%. Tá? Só para a gente seguir adiante. Essa é da Quest, 78%. Só para a gente seguir adiante. É o que acontece com a direita não bolsonarista, que essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9%,
e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. Ali o Flávio tá igual o Ratinho, né? Ele tá Exatamente, igual Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa. Eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno. Isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição. E o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos. Uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Prestem atenção nesse ponto que ele explicita. O Flávio, isso é a pesquisa da Globo, o Flávio avançou nos bolsonaristas, mas também entre a direita não bolsonarista. Isso quer dizer que se você é de direita, você quer um candidato de direita e as pessoas não têm enxergado outros candidatos como uma alternativa realmente de direita. E o Flávio domina e tem avançado de forma avassaladora nesse grupo. Além disso, outros números favorecem o Flávio. Veja nesse próprio ponto. Tá dando susto na gente, Bruno? Tô a cara do Felipe Nunes aí assustado. Volta aquela cara do Felipe Nunes assustado, você consegue? É só a cara dele assustada, assim. Não sei como é que você fez aquilo. Esse vídeo até foi tirado do Carlos Jordi, viu? Um abraço pro Carlos Jordi. Olha a cara do Felipe Nunes vendo pesquisa, vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a cara do Felipe Nunes vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. O ponto que ele estava chamando a atenção é o quanto que o Flávio avançou também, não só entre os bolsonaristas e a direita não bolsonarista, mas avançou de forma impressionante nos eleitores chamados moderados, e isso ainda sem a consolidação. Eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, no momento da união em torno do nome do Flávio. A gente está chegando na consolidação. Eu conversei hoje ao telefone com o governador Tarcísio e eu falei assim, a gente está vivendo aqui extraoficialmente o que se chama, o que aqui nos Estados Unidos seria consolidação pós-primárias. Né? A turma está batendo, está custando a entender, não, porra, o candidato vai ser realmente o Flávio, e aí eu acredito que haverá uma consolidação, acredito que outras pessoas virão de forma mais entusiasmada. É normal sair na frente. Eu acho que algumas pessoas estão retardatárias, mas é normal sair na frente. Vejam o slide 69, tá? Que 11% das pessoas ainda sequer sabem quem é o Flávio Bolsonaro, ou seja, que Flávio Bolsonaro é o candidato. Então tem muito potencial para conhecer. Um outro slide mostra que 38% das pessoas, olha que loucura, quase 4 entre cada 10 brasileiros não sabem que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio como candidato. É um outro slide que não é esse que está na tela. E quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, melhor é a percepção que elas têm dele. No slide 74 da pesquisa, a gente vê que a percepção de que o Flávio é um bom candidato cresceu em todos os grupos. Cada vez menos pessoas acham que o Jair errou ao indicar o Flávio e cada vez mais pessoas acham que ele indicou. Se vocês abrirem aqui os slides, eu vou correr aqui. Vocês olharem, olha aqui, ó. Quem achou que Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro errou ao indicar? Entre os lulistas, o número caiu de 78 para 66. Entre a esquerda não lulista, 71 para 65. Entre os independentes, a maioria achavam que Bolsonaro tinha errado em dezembro e agora já são só 48. Caiu de 56 para 48. E 28 para 36 achando que Jair Bolsonaro acertou. Na direita não bolsonarista, 55 para 62 acharam que ele acertou. Então, Bolsonaro. E dentre a direita bolsonarista,
78% acharam que o Bolsonaro acertou. E é interessante porque, perdão, 87%. Esse número eram 78%. Eram 78% e passou para 87%. O que significa isso? 9 entre 10 eleitores, segundo a Quest, 9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha e acham que o Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78% e agora 87%. O que significa isso? No nosso grupo, já há uma união completa em torno do nome do Flávio. Na direita, que não faz parte do nosso grupo, a imensa maioria, 2/3, já estão a bordo. Já entenderam que houve um acerto. Muita gente ainda achava, não, tinha que ser a Michelle, etc. Essa discussão foi superada. Segundo a pesquisa da Quest. E eu acho que, nesse ponto, ela reflete a realidade. Pouco depois, no slide 78, a gente também vê um recorte sobre essa questão do apoio do Bolsonaro. Né? Eu acho interessante isso, que a imprensa gosta de falar que o eleitor do Bolsonaro é gado, mas o que a pesquisa mostrou é o contrário. 24%, ou seja, a maior parte do eleitorado que votaria no candidato indicado pelo Bolsonaro, mas dentre os eleitores do Bolsonaro, a maioria consideraria o candidato indicado. Mas não é assim, Bolsonaro indicou fulano, vamos votar em fulano. Não é gado. Né? O que a pesquisa está dizendo é, a maior parte das pessoas considera a opinião do presidente Bolsonaro, mas não votaria com certeza no candidato indicado. Significa que Bolsonaro indicasse Tarcísio? Não. Parte dos eleitores falariam assim, não, vou levar em consideração, mas não necessariamente. Isso é interessante, porque não tem gado. Mostra que vocês, eleitores do Bolsonaro, são pessoas que consideram a opinião do presidente, mas que não seguem cegamente. Um pouco mais à frente, no slide 82, tem mais água no chope do movimento viuvista. Porque o que a gente vê aqui é que em todos os segmentos, a ideia que tentou se pintar de que o Flávio era um balão de ensaio está indo por água abaixo. Flávio está consolidado, está consolidado entre a direita, quase consolidado entre os independentes, e até a esquerda está aceitando que não é uma candidatura fake. Até a esquerda. Vejam vocês. Na direita bolsonarista, vocês, 83% já estão convencidos de que a candidatura de Flávio vai até o fim. Na direita não bolsonarista, 75% já estão convencidos de que a candidatura vai ao fim. E é muito impressionante porque esses números subiram muito do mês passado para cá. Né? Você ainda tinha quase 1/4 dos eleitores da direita não bolsonarista que achavam que a candidatura do Flávio Bolsonaro era apenas uma estratégia de negociação, e entre os bolsonaristas, 1 em cada 10 ainda acreditavam nisso. E 1 em cada 10 ainda acreditam nisso, o que é muito impressionante. E entre os independentes, ou até entre a esquerda não lulista, eles estão percebendo que a candidatura do Flávio Bolsonaro não é, como tentou vender a Globo News a vocês, um balão de ensaio ou uma estratégia de negociação. E eu acho que isso é, de novo, desconexão das pessoas que acham que ainda tem volta para a candidatura do Flávio. Só pode estar de brincadeira alguém a essa altura do campeonato achar que o Flávio não está concorrendo para valer. E o Constantino, eu falei com ele hoje, às vezes vocês acham que tem brigas gigantescas na direita? Não tem, a gente pode ter pontos de vista diferentes, mas não necessariamente tem brigas. Nem tudo que vocês acham é briga. Hoje eu falei com o Rodrigo, porque ele fez uma postagem falando que... O Rodrigo foi até muito gentil, mencionou ontem o meu post sobre CEO na coluna dele na Gazeta do Povo, e eu fui agradecer a ele. Ele fez uma postagem falando que nós precisamos de todo o apoio possível ao Flávio Bolsonaro e que não deve haver briga, e etc, etc. E eu concordo. Mas ele disse assim, com tanta coisa acontecendo, eu estranho a escolha da pauta de alguns bolsonaristas ficar atacando a Revista Oeste ou a Michelle, o Novo ou até o Tarcísio. Não precisamos de união, de todo o apoio possível ao candidato Flávio Bolsonaro. E eu falei para ele,
Concordo plenamente, mas a gente tem que combinar com os russos, ou no caso, com as viúvas. Porque no momento em que eles entenderem que o Flávio é o candidato que representa a direita e que o eleitorado da direita quer o Flávio Bolsonaro, aí nós teremos apoios mais entusiasmados. Ninguém pode negar que até hoje, e eu tive essa conversa com o governador, até hoje, até este momento, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, o apoio do governador Tarcísio ao Flávio não tinha sido explícito e entusiasmado. Eu tenho visto até, pode ser erro meu, o Nicolas tem apoiado o Tarcísio de forma, o Flávio de forma entusiasmada. Vocês me respondam no chat. Não sei, uma pessoa que tem tanta força nas redes sociais. A própria primeira-dama Michele não viu o apoio entusiasmado dela ao enteado. E essas pessoas estão muito chateadas de terem sido atacadas. Eles usam o termo atacado. Eu acho que usar o termo atacado... Deixa eu deixar uma coisa aqui muito clara, e eu nem vou me meter nessa treta de Alan com Michele do ponto de vista... Tem muito mais coisa para desembrulhar ali. Mas vamos concordar e não nos comportarmos como esquerdistas? Porque ontem eu vi a Ana Paula dizendo que eu estava insuflando, sei lá, estimulando as pessoas contra o Oeste. Linguajar do Alexandre de Moraes, linguajar do processo da PGR e do Alexandre de Moraes contra mim. Esse termo ataques, as pessoas estão atacando. Vou explicar uma coisa para vocês. Ataque é eu te dar um tiro, um soco. Isso é um ataque. Se sofreu uma crítica, não é um ataque. As pessoas que estão me criticando não estão me atacando. De onde vem este linguajar ataque? Esse linguajar é um linguajar da esquerda censora que diz o seguinte: ora, você está fazendo um ataque às instituições, um ataque à democracia. Eles não podem absorver e utilizar esse termo. Por quê? Porque críticas ninguém pode combater numa democracia, mas ataques tem que gerar uma defesa. Esse processo de vitimização é absolutamente inaceitável. Alguém que quer atacar as mulheres, pelo amor de Deus, a esposa que representa um candidato, o maior nome da direita no Brasil, não pode, e eu não acho que tenha feito de má fé, eu acho que é cacuete, nem tem consciência do que está falando, utilizar a carta do feminismo, do vitimismo feminista, para se queixar de críticas, por mais duras, corretas ou incorretas que tenham sido. Não dá, a gente não pode aceitar essa linguagem, porque linguagem importa. A esquerda controla a linguagem para nos controlar. E aí, olha que loucura, nós estamos absorvendo o vocabulário e o comportamento, e o cacuete de comportamento da esquerda para resolver os nossos problemas internos. Que bosta! Professor Olavo de Carvalho deveria estar como nesse momento? Não é possível. E esse que é o problema. As pessoas têm que ter um certo anticorpo. Não se jogue como vítima. Não há ataque. Ser mulher não é nenhum privilégio e não te impede de ser criticada. Ser uma revista não te impede de ser criticada. Pô, imagina se eu fosse... Meu Deus, estou sendo atacado. Porra, as pessoas estão falando os maiores absurdos de mim o tempo inteiro. E, porra, vamos pra dentro. Vamos pra dentro, combate com argumentos. E não, estão atacando todos os homens de direita do país. Oh, meu Deus. Que horror. Que horror. Agora, união em torno do nome do Flávio. É claro, temos que ter, no momento em que todos abraçarem a campanha do Flávio, serão muito bem-vindos e haverá uma união enorme. Mas enquanto se comportarem como adversários, serão tratados como adversários. E é muito fácil de resolver isso. Michele não quer mais ser criticada. Simples. Eu falei isso para o próprio governador Tarcísio. Assim, um tweet para tirar qualquer dúvida. Flávio Bolsonaro tem o meu apoio integral na campanha presidente para 2026. Pronto.
acaba com todo o assunto da Folha, do Metrópolis, do Globo, do que quer que seja a respeito desse assunto. Michele pode fazer esse tweet, Flávio pode fazer esse tweet, Nicolas pode fazer esse tweet, acabou. Aí todo mundo fica unido. A Oeste pode mostrar a posição editorial. O desafio que eu fiz ontem até agora não foi cumprido. Né, quando eu perguntei qual era a posição editorial do Oeste para Ana Paula, ela virou e falou assim, não, a Oeste é o Partido Republicano sem os rhinos. Meu Deus, que diabos é isso? Como é que alguém vai entender uma posição editorial dessa? Nem eu, que sou analista de política americana, entendi. Assim, qual é a posição do Oeste no Brasil? Qual é a posição do Tarcísio no Brasil? Vou botar um vídeo com a posição do Tarcísio no Brasil hoje. Qual é a posição da Michele? Qual é a posição do Nicolas? Qual é a posição? O eleitor e o público têm o direito de saber como você se posiciona. Seja você um veículo de imprensa, seja você um político. É alguma coisa absurda que eu estou falando aqui. E quando essa posição se tornar clara e não mais dúbia, eu tenho certeza que se as pessoas estiverem de fato com o Flávio, todo mundo vai ser acolhido de braços abertos. E o tweet, o post que o Constantino fez, de novo, a gente conversou numa boa sobre isso, será respondido. E o assunto está resolvido, está tratado. Não tem como o Flávio resolver esse problema, não tem como o Alan resolver esse problema. E, de novo, volto a dizer aqui, eu não gosto nem de ficar abrindo bastidores, mas eu não tenho falado com o Alan. Não tenho falado com o Alan. Nós temos divergências profundas, difíceis de serem resolvidas. Mas não vou deixar de dizer que, nesse ponto, não vou deixar de ser correto aqui. Nesse ponto, a forma da reação à crítica que ele fez, eu não vi a crítica dele, é uma forma feminista. E não tenho dúvidas, existe um movimento viuvista. E esse movimento instrumentaliza, sim, Tarcísio, Michele e outros. Você pega esse ilustre desconhecido, mas que me disseram que foi o marqueteiro do Ciro Nogueira em 2022, Roberto Reis. Ele é uma espécie de porta-voz da Faria Lima, se gaba de já ter feito palestra em todos os bancos do Brasil, BTG, não sei o quê. Tem um post meu que mostra isso. Ele publicou hoje um post com uma dica ao Centrão para fazer a Michele vice do Tarcísio e entregar o PL da dosimetria e a prisão domiciliar ao Bolsonaro. Aí corta para a notícia e olha como a imprensa funciona. A notícia de hoje de Tarcísio e Michele pedindo domiciliar para Bolsonaro ao STF. Então como é que resolve isso? Resolve com posicionamento explícito. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz, enviado até pelo próprio governador, de ter visto este vídeo aqui. Coloca aqui o vídeo do Tarcísio. Que nunca teve essa candidatura. Então, não, nunca teve esse projeto. É engraçado, vocês não acreditam, mas eu sempre fui falando que o projeto de eleição. E aí, para estar aqui, depende só do acerto. Volta desde o início. Não, nunca desisti, porque nunca teve essa candidatura. Então, a pergunta foi feita se ele desistiu a candidatura da presidência. Tá? Essa foi a pergunta que foi feita a ele. Tarcísio, e agora? Né? Você desistiu da sua candidatura à presidência? Ora, se a imprensa está perguntando isso, é porque o posicionamento dele não estava muito claro. Concorda? E vejam a resposta dele. Essa candidatura. Então, não, nunca teve esse projeto. É engraçado, vocês não acreditam, mas eu sempre fui falando que o projeto de eleição. E aí, para estar aqui, depende só do acerto do Flávio. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de Sabá contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte, a gente precisa... Vamos voltar essa parte aqui, que eu quero isso aqui especificamente. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de Sabá contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte, a gente precisa, na verdade, de um pessoa que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas são sérios, a gente tem uma crise fiscal que está contratada e o mais importante até do que a crise fiscal é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, falado num contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO,
A gente está falando, não dá mais no PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. E está dizendo o seguinte, PT não. E aí a direita vai estar unida em torno de um nome, e o meu nome é o Flávio. A direita vai estar unida em torno de um nome e o nome é um Flávio. Esse é um ótimo vídeo. Esse é um ótimo vídeo. É o vídeo que nós precisamos ver de forma categórica de todos. E eu falo, eu não digo, eu sugiro sempre, melhor é um tweet inequívoco. Tá aí para a história. Não há mais espaço para posições dúbias. Eu sei, eu já disse isso inúmeras vezes aqui no programa. Existe, e o governador Tarcísio reconhece que existe, um enorme esforço, já foi maior, para que ele seja o candidato. Setores de todo o sistema, inclusive gente do STF, queriam que o Tarcísio fosse o candidato representando a direita. O povo não quer, como mostra a pesquisa Quest. O povo quer um nome verdadeiramente de direita. O Tarcísio quer. O que eu acho que é algo que ele deveria se orgulhar, porque há um mérito em ele ser querido por tantas pessoas poderosas do Brasil. Há um mérito. O governador Tarcísio foi um governador muito bem sucedido de São Paulo. Faz uma boa gestão em São Paulo. Com a cara dele, não é a cara que teria a gestão do Paulo, mas é a cara que tem a gestão do Tarcísio e há um reconhecimento de muita gente nessa direção. Agora, ele sempre me disse o que ele está dizendo aí, que não seria candidato. Então, é possível haver um entorno fazendo uma pressão enorme e ele dizendo, não, eu quero disputar a reeleição. Qual o problema? O problema é que a posição dele até agora tinha sido meio dúbia. Esse é, mais de um mês e meio depois da candidatura do Flávio, a primeira vez que eu vejo ele dizendo de forma categórica, vai haver união em torno do nome da direita e o meu nome é o Flávio Bolsonaro. Não sou candidato, ele já tinha dito outras vezes. E eu fico até feliz, porque, poxa, essa foi a tese que eu defendi até agora e parece que ela vai se concretizar. E esse é o caminho para todos. Se é para haver consolidação, união em torno do nome da direita, o que nós precisamos é isso aí. Acho que um tweet ainda é melhor, mas nós precisamos disso aí, nós precisamos de uma posição clara da primeira-dama. Vai calar a boca do Alan. Vai calar a boca. Se o Alan estava errado, prova. Se o Alan está errado, prova. Eu digo assim, se é comigo, tá? Você faz as críticas mais injustas a mim. Vamos dizer, se alguém disser, Paulo, você não está apoiando o Flávio Bolsonaro e no final das contas você está agindo contra a campanha do Flávio. Eu venho aqui, sento, como eu já fiz antes de qualquer coisa, e digo para vocês, o meu candidato é Flávio Bolsonaro. O meu apoio inequívoco é a ele. Pronto. Resolveu o problema. O cara que falou que eu não era fica com cara de tacho, quebra a cara e eu mantenho a minha posição que já era. Agora, se eu deixo a coisa meio em cima do muro, dou declarações dúbias, praticamente não falo de... Imagina, se eu dissesse que o Flávio Bolsonaro é o meu candidato e eu estivesse aqui falando de Tarcísio. Olha como Tarcísio foi bem na pesquisa. Vocês estranhariam. Vocês estranhariam. Eu ainda quero mostrar mais um slide dessa pesquisa, que é fundamental para a gente. Esse slide é o slide fundamental. Já trouxe coisas parecidas aqui outras vezes. Observem, mesmo com o viés da pesquisa Quest, vocês precisam observar esse slide. Está na página 115 da pesquisa da Quest. Esse slide pergunta o seguinte. A pergunta é, dentre as opções que eu vou... É a pergunta que fez o pesquisador, está aqui embaixo em cinzinha. Dentre as opções que eu vou ler, através de qual fonte você mais se informa sobre política? Aí ele separa entre os grupos de eleitores. Entre os eleitores lulistas, 50% se informam pela Globo, pela TV,
e 27% só se informam pelas redes sociais. Tá? Quando a esquerda é não lulista, a rede social e a TV estão pau a pau. Quando é independente, rede social e TV, pau a pau. Mas quando nós vamos para a direita, seja ela independente ou bolsonarista, a conta inverte completamente. Né? Nós temos aí 50%, a maioria, metade, se informando por rede social, e o número de pessoas que se informam pela TV é entre 20% e 25%. Isso tem uma oscilação estatística, é alguma coisa nessa faixa. O que você precisa extrair todos esses números, se você não gosta de gráfico? Eu sei que meu vício de economista é gostar de gráfico. Mas o que você tem que extrair? O que você tem que extrair é o seguinte: se você assiste televisão, você vota na esquerda. Se você se informa pela rede social, você vota na direita. E você pode também inverter a causalidade se você quiser, porque pode ser uma relação e não uma causalidade. O que significa isso? Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, incluindo o Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Já o eleitor bolsonarista é o espelho disso. E de novo, eu não deveria. Volta para mim, Bruno. Mas eu vou dar os dados de uma outra pesquisa interna que não foi divulgada. Quem quiser acredita, quem não quiser, não acredita. Uma das perguntas dessa pesquisa interna, a qual eu tive acesso, diz o seguinte: qual é o canal predileto, qual é o seu canal predileto de televisão? E aí, historicamente, o brasileiro, 60%, 70% dos brasileiros escolhiam a Globo. Então, se pergunta para o brasileiro médio qual o seu canal preferido de televisão, 60%, 70% escolhiam a Globo. O número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Agora, o que é mais impressionante, né, você pensa, eram 70%, entram 60% e 70%, e hoje são 30%. Mas o que é mais impressionante é que, dentre os eleitores de esquerda, a Globo continua sendo a predileta de 66%. Ou seja, é meio que como se a Globo tivesse mantido o market share dela, mas em vez de ser somente entre os eleitores do Brasil inteiro, foi somente entre os eleitores de esquerda, que obviamente é a minoria no país. Então a Globo deixou de ser uma emissora para todos, que é o conceito, né? A gente aprende na faculdade de jornalismo. Broadcast, essa palavra broadcast, né? Que é a transmissão. Broad em inglês é largo, é a transmissão, larga a transmissão para todas. E a Globo deixou de ser uma emissora de broadcasting para ser uma emissora do que se chama de narrowcasting, o que é uma emissora de nicho, uma emissora que se comunica só com um grupo. E do ponto de vista da Globo, isso é terrível. Porque, diferentemente, né, o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um programa de nicho. Vocês são 99% eleitores do Bolsonaro. Então eu falo com o nicho. Na nossa enorme audiência aqui, estou vendo aqui que estamos com mais de 25 mil pessoas assistindo, agradeço o like. Mas nós somos um programa de nicho. E tudo certo. É com vocês mesmo que eu quero falar. A Oeste é uma emissora de nicho, mas a Globo não era uma emissora de nicho. A Globo era uma emissora de broadcasting para o Brasil inteiro. Era uma emissora global. E eu acho que tem um paralelo gostoso da gente trazer, porque eu sempre digo, né, que o Brasil copia os Estados Unidos. E em todos os lados. O Paulo Figueiredo Show é uma cópia dos programas do Daily Wire.
ou cada vez mais, inclusive o estúdio novo é mais para ter esse formato, a gente vai ter isso quando eu voltar de viagem, no formato do Steven Crowder. Nós copiamos os Estados Unidos, olhamos as coisas que funcionam, que são boas aqui, e repetimos isso. Mas não é só o Paulo Figueiredo Show. A Globo também copia o que os Estados Unidos fazem. Ora, a Globo copiou toda a sua programação, e principalmente o seu formato jornalístico, de uma emissora americana chamada CBS, que era a maior emissora de televisão dos Estados Unidos. Foi a CBS que inventou o formato do Jornal Nacional. O Jornal Nacional é copiado de um programa chamado CBS Evening News, Notícias Noturnas da CBS, que era um programa de noticiário noturno, tinha como o âncora, o homem que foi durante todos os anos, todas as pesquisas, era considerado o homem mais confiável dos Estados Unidos, um homem chamado Walter Cronkite. Você conhece esse cara narrou a ida do homem à lua, narrou o assassinato do Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, toda a guerra do Vietnã. Toda hora essa imagem desse cara aparece, né, em filmagem. Quando você vê aquela transmissão clássica do pouso à lua, é ele que estava fazendo. A Globo copia o Jornal Nacional deste formato. Isso aí que você está vendo. A gente deveria ter pego, não sei se dá tempo, pegar uma foto do Jornal Nacional da década de 70 com Ciro Moreira. Era cópia do CBS Evening News. E ainda é, num certo sentido. O jornalismo da Globo foi copiado da CBS. E muito antes da Globo, a CBS também deu aqui nos Estados Unidos essa guinada para a esquerda e também estão se reduzindo cada vez mais à insignificância. E por que eu estou trazendo isso e essa conexão com essa pesquisa da Quest? Porque aqui, já que o Brasil copia os Estados Unidos, eu tenho que dizer para vocês que a CBS aqui nos Estados Unidos percebeu a cagada que eles fizeram e eles compraram a empresa da Bari Weiss, que você não deve conhecer, mas é uma jornalista muito respeitada. Ela teve muito passou pelo Wall Street Journal e ela foi editora do The New York Times de opinião. Essa Bari Weiss, que é uma esquerdinha, sei lá, vamos botar ela aqui meio que, quase que tucana, meio liberal aqui nos Estados Unidos, meio partido novo quase. Não chega a ser tão esquerdinha, mas liberal. A Bari Weiss, mas é uma jornalista muito séria. A Bari Weiss, a CBS comprou a empresa da Bari Weiss e nomeou a Bari Weiss como editora-chefe da empresa para tentar recuperar justamente a credibilidade e o apoio à maior parte da nação. É mais ou menos... Eu vou ler o comentário aqui do David Ellison, que é o presidente da Paramount, que comprou a CBS. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Bari e ao The Free Press na Paramount e na CBS News. Bari é uma reconhecida defensora de um jornalismo independente de princípios e eu estou confiante de que sua iniciativa empreendedora e sua visão editorial irão revitalizar o CBS News. Esse movimento faz parte, presta atenção, da visão mais ampla da Paramount de modernizar o conteúdo e a forma como ele se conecta de maneira direta e apaixonada com públicos ao redor do mundo. É mais ou menos se a Globo comprasse vou chamar aqui, ó, ótimo, para ver que não tem birra. É como se a Globo comprasse a Oeste e chamasse o Jairo para tocar o jornalismo da emissora. Essa é a magnitude, mais ou menos, do que aconteceu. Tá? É como se a Globo comprasse a Oeste e falasse assim, não, agora a gente vai se comunicar mais com o público nos Estados Unidos. Porque os caras mataram com essa cultura de lacração, noticiando somente para a esquerda, com os comentaristas bostas, exatamente como a Globo ficou, e estão tentando ralar para se tornar relevante de novo. E o caminho da Globo sem verba pública ou sem o futebol seria o mesmo. Então, aqueles que têm esperança, né, estão achando, pô, a Globo tá dando porrada no Alexandre de Moraes, saiu a Dani Lima, entrou a Malu Gaspar, o que está acontecendo? Será que a Globo tá dando uma guinada à direita? Ora, se eles estiverem copiando a CBS News, é mais ou menos isso. E esse é o lado da televisão, né?
O fato é que, do ponto de vista de infraestrutura, a televisão se torna cada vez menos relevante. Nós estamos aqui com uma bela de uma audiência, graças a vocês, que é capaz de estar aí no final, entre cortes e etc., e transmissões, a gente é capaz de bater uma emissora de televisão. Eu tenho certeza que estamos com mais audiência que Jovem Pan, que Record News, que não sei o que, todos eles. Inclusive na televisão. Estou falando da internet, não. Porque o nosso lado está cada vez recorrendo mais às redes sociais. Então, qual é o ímpeto da esquerda? O ímpeto... Vamos lá, você não precisa ser um gênio estratégico, tá? Você controla a mídia. A mídia influencia o voto das pessoas que assistem nela pro seu lado. Certo? Qual o problema? O problema é que tem o diabo desse negócio de rede social, onde o Paulo Figueiredo diz o que disse a Andréa Sadi na Globo News, e você vê que o Paulo Figueiredo tem razão, e os cortes aparecem, e aí no final das contas, todo mundo que tem uma visão, que percebe que está sendo enganado pela Globo, acaba recorrendo ao Paulo Figueiredo, ou ao Alan dos Santos, ou a Timeline, ou ao Oeste, ou quem quer que seja. Qual é a solução para esse tipo de coisa? Ora, enquanto isso acontecer, nós vamos acabar perdendo as eleições. Qual é a solução? Ora, censurar as redes sociais. Se eu calar a boca das pessoas de direita nas redes sociais, a esquerda vai ter hegemonia. E é por isso que a pauta da esquerda nas redes sociais é tão relevante. Eu quero mostrar isso para você e mostrar as engrenagens por trás disso. Mas antes eu quero te pedir para que as redes sociais continuem existindo. Porque o jornalismo das redes sociais é abastecido por um formato diferente do formato das emissoras tradicionais de TV. O que eu estou fazendo aqui, e eu digo para vocês que é uma cópia do que está se fazendo nos Estados Unidos, é também uma nova forma de remuneração do jornalismo. Não mais através dos grandes anunciantes que estão no bolso da esquerda, seus departamentos de marketing, não mais através da SECOM, mas sim através direto do consumidor. É assim que o Daily Wire funciona, é assim que o Steven Crowder funciona, é assim que todas as iniciativas de direita e de jornalismo independente nos Estados Unidos se financiam, com assinatura direto do público. E no meu caso, se você quiser que eu continue fazendo isso e fazendo de forma bem feita, o caminho é você se tornar meu apoiador. Os meus assinantes são os meus apoiadores. E como é que você assina o meu conteúdo para permitir que eu consiga fazer o contraponto à Globo? Porque eu não tenho a estrutura da Globo. Eu também não tenho o dinheiro do Vorcaro. Mas eu tenho o apoio, que pode ser de $5 por mês, dos meus apoiadores que usarem o cupom de desconto da descrição. $5 por mês. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você com um pouco menos de R$30, você se torna meu assinante e garante, no caso, que eu consiga fazer frente à Globo. Incrível isso é absolutamente incrível, isso é uma revolução no jornalismo. Isso só é possível graças ao avanço tecnológico e às redes sociais que eles querem censurar. Mas não adianta só a gente falar, eu, a Timeline, a Oeste, quem quer que seja, o que você preferir, o que você achar que é bom, o que você achar que melhor representa a sua visão editorial, você se torna apoiador desse grupo. Se você for meu patrono Gold, é ainda melhor, porque você apoia de uma forma mais efetiva, né? A quem muito foi dado, muito é cobrado. Então, se você está numa boa condição, graças a Deus, Deus te abençoe. Mas você tem uma responsabilidade com o seu país. E essa responsabilidade passa por, e eu estou mostrando aqui em números na pesquisa Quest, de você garantir que as pessoas que estão falando nas redes sociais continuem falando. Porque se nós não existirmos, olha a responsabilidade, se nós não existirmos, a esquerda é 100% dominada pelo PT. O que está impedindo o PT de seguir adiante é você. Então, eu faço esse apelo. Apoia o Paulo Figueiredo Show, apoia o Fio Diário, não sei se o Fio Diário ainda está rolando, mas apoia o Fio Diário, apoia a Timeline, apoia a Revista Oeste, assina o Brasil Paralelo. Gente, pessoas, às vezes, que eu nem acho bacanas, mas que dão voz, impedem que nós sejamos sozinhos, o Quinto Elemento, o Kim Paim.
A gente só existe por causa do seu apoio. Então, quando eu vejo as pessoas desmotivadas ou achando que não tem que apoiar, etc, etc, eu falo, meu filho, se a gente parar de falar, o teu país vai para o espaço. E se você não consegue, você arregaçar as mangas e estar aqui falando, dá voz a quem te dá voz. É por isso que eu peço o apoio. E quando vê, puxa, a gente... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ânimo do brasileiro é medido na nossa audiência e é medido no nosso número de apoios. E a gente conversa, a gente vê quando as pessoas estão desmotivadas, quando as pessoas estão motivadas. E a gente precisa de mais constância. A gente precisa de mais constância, precisa de pessoas que estejam comprometidas num projeto de longo prazo. Porque num projeto de curto prazo é impossível. Não dá para você perder 100 apoiadores num mês porque as notícias não estão... Isso é loucura. Não, as pessoas não estão apoiando agora porque elas estão... Meu filho, esse é um ano. E eu não estou falando agora só por mim, não. A Bárbara, apoia a Bárbara, eu te atualizei. Sempre foi minha amiga. Faz tempo que eu não falo com ela, mas apoia quem quer que seja, quem que você gostar, mas essas pessoas que vão ter voz. Esse aqui é o meu ponto. A mim você pode apoiar com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom da descrição, ou $49 por mês, $499 por ano, que eu até prefiro sempre, se tornando meu patrono Gold. Acho que semana que vem vamos tentar fazer um jeito de fazer reunião patrono Gold antes de eu viajar, tomara que consiga. E é claro que esses caras vão nos matar se eles puderem. E vocês precisam entender que isso não é uma estratégia brasileira. Vocês sempre me ouvem falando que a censura no Brasil não é uma coisa nacional restrita ao Brasil. Sempre falei, Alexandre de Moraes surfou numa onda e veio um tsunami contra ele. O tsunami veio. Mas a esquerda continua resistindo e promovendo a censura no contexto global. Se ela perdeu o poder nos Estados Unidos, ela continua fazendo o que pode na Europa. E hoje nós vivemos uma onda de censura em todo o Ocidente. Essa onda foi gigantesca. Em 2020, nós simplesmente não conseguimos mais falar. Lembra, assim, coloquem a mão na consciência de vocês. Em 2020 era proibido dizer qualquer coisa, ao contrário do que tinham escolhido os CEOs do Brasil e do mundo sobre a pandemia. A censura vinha das redes sociais, a censura vinha do governo americano, a censura vinha, claro, das cortes brasileiras, também das cortes europeias. E isso vem perdendo força desde que o Trump se tornou presidente. As Big Tech adotaram uma postura, inclusive com o Mark Zuckerberg pedindo desculpas. O X foi comprado pelo Elon Musk, antes até da presidência do Trump, que teve um efeito gigantesco. E o Trump fez as empresas mudarem de postura. O próprio vice-presidente J.D. Vance já falou muito sobre isso. E nós sempre trazemos isso aqui. A gente falou, por exemplo, o que era o complexo industrial da censura, quanta gente ganhou dinheiro com isso, quanto essa pauta foi financiada pelos americanos através da USAID, quanto esse trabalho foi fundamental para impedir o avanço da direita no mundo inteiro e por aí vai. Se não houvesse censura, Bolsonaro seria presidente em 2022, Trump teria sido presidente em 2020, porque nós poderíamos ter denunciado as fraudes que ocorreram nas eleições de 2020 nos Estados Unidos e nós poderíamos ter denunciado as fraudes, pelo menos processuais, que podem ter ocorrido no Brasil em 2022. Mas vejam, bastou a esquerda ganhar no Reino Unido e o Reino Unido se tornou o berço, cara, o Reino Unido, depois de 12 anos do Partido Conservador no poder, uma bosta de Partido Conservador. Por quê? Porque o Partido Conservador britânico é aquela bosta de conservador de gravatinha borboleta que muita gente quer no Brasil, não tem esse componente nacional populista, que foi muito mais trazido pelo Nigel Farage, e fizeram um desastre do ponto de vista econômico e migratório no Reino Unido, e a esquerda voltou ao poder com o primeiro-ministro Starmer. O Partido Trabalhista do Starmer está no poder só há 2 anos. Mas nestes 2 anos, ele conseguiu fazer com que o berço da ideia de liberdade de expressão, né, o berço do iluminismo britânico,
naturalmente, o Reino Unido, tenha se transformado hoje não só em chiqueiro dominado por muçulmanos em várias das principais cidades, mas também, coincidência, um dos piores países do mundo quando o assunto é liberdade. E eu acho impressionante que isso não seja quase discutido no Brasil. Sempre que dá, eu trago isso para a pauta. A gente já mostrou aqui no programa vídeos de pessoas sendo presas em casa por coisas pela polícia comum, por coisa que elas falaram nas redes sociais. E teve gente que, quando eu publiquei, dizendo que era fake news, que era mentira. Pois bem, vejam o seguinte gráfico que foi compartilhado até pelo Elon Musk no X. Hoje, no Reino Unido, há mais de 12.183 pessoas presas por comentários que fizeram online. Vejam que loucura, o Reino Unido, o país autor moral e intelectual da noção de liberdade de expressão. Tem mais presos por pessoas que fizeram comentários online do que a soma da China, Rússia, Bielorrússia, Brasil, Síria e Irã. Eu não estou de sacanagem, isso é real. E olhando esse gráfico, você vê também que a situação da Alemanha, e a Alemanha tudo bem, porque o alemão adora violar direitos humanos e liberdades individuais, né? Então, tá tudo certo, pelo menos não chega a ser exatamente uma surpresa. Mas o negócio é que esses são os caras que falam que a direita é fascista. Os caras que jogam 12 mil pessoas na cadeia por comentários que elas fizeram nas redes sociais. E aí o fascista é o Bolsonaro, é o Trump, é o Milei. E isso é um fenômeno que, caso a esquerda continue ganhando as eleições na Europa, e a bosta do parlamentarismo é que, e há quem defenda essa merda pro Brasil, a bosta do parlamentarismo é que ele foge completamente, torna quase inviável o movimento nacional populista. Você precisa de partidos e não de pessoas, e aí você precisa formar maiorias, sempre com o centro, então você não tem uma visão majoritária liderando o país, então não tem como ter movimento populista e nacional populista dessa forma. E a situação é muito séria e tende a se agravar porque a União Europeia já aprovou 2 regulações sobre a liberdade de expressão e discurso online das redes sociais, etc., que são os famigerados Digital Services Act e o Digital Markets Act. Né? É o DSA e o DMA. São projetos de lei que regulam o seu direito de falar nas redes sociais e regulam como as redes sociais devem funcionar, como que elas devem operar para não serem censuradas, o que você pode ou não fazer sem ser preso, com multas gigantescas para as redes sociais se eles não cumprirem. E se isso soa familiar para você, entenda, isso é exatamente o que o PT, o Alexandre, o STF, as agências de checagem de fato querem para o Brasil. Não tem nada de novo, eles estão copiando essas legislações de todas as formas, tentando trazer para o Brasil. Então, sim, você tem muita razão para estar com medo. Porque tudo isso que nós conhecemos como liberdade, dando por garantido, isso desaparece na mão da esquerda. A gente viu isso na pandemia, mas está vendo no Reino Unido. São 2 visões. Quando a gente briga entre Tarcísio e Lula, para não termos essa visão globalista invadindo o Brasil, quando a gente bate no peito para dizer queremos Flávio Bolsonaro como candidato porque ele representa a nossa visão de mundo, é contra isso que a gente está lutando. É para impedir que o Brasil também tenha 12 mil, e não, nós tivemos aqui mais do que isso perseguidos pelo Alexandre de Moraes, mas uns 2.000 e poucos presos. Imaginem 12 mil, imagina o tamanho da lei da anistia, que a gente já está tendo que brigar por ela, ou dosimetria, ou o que quer que seja. Então a gente está falando de consequências reais para a sua vida. Quando a direita ganha é diferente. Existe alternativa. Veja o caso da Polônia, por exemplo. A Polônia rejeitou a lei que implementaria o Digital Services Act no país. Mas vejam que coisa interessante. Primeiro, essa legislação foi aprovada pelo parlamento polonês. Agora,
Vocês imaginem se o presidente da Polônia fosse de esquerda e apoiasse essa pauta. Seria mais um país na mão da esquerda. O texto que o Nawrocki vetou concedia, o presidente de direita polonês, concedia a 2 órgãos regulatórios o poder de ordenar a remoção ou bloqueio de conteúdos digitais ou considerados ilegais, como discurso de ódio, exploração infantil, eles sempre metem essa no meio, incitação ao suicídio, violações de direitos autorais. Uma salada de fruta para justificar a censura e a prisão de quem discordar do governo. Bloqueio de rede social, censura e prisão. E se qualquer semelhança em relação ao Brasil não é coincidência. E é o que eu estou dizendo para vocês, a gente não está brigando aqui pelo time. Eu sou do time do Tarcísio, eu sou do time Flávio Bolsonaro. Não, a gente está brigando pela sobrevivência, pela liberdade, pela existência dos nossos valores, para que os nossos filhos, os seus filhos, cresçam em um Brasil que tenha o que a gente sempre tomou como algo garantido, que era a liberdade de expressão. E entendam essa liberdade que nós tivemos no Ocidente nos últimos 70 anos, 200 anos em alguns países, 70 na maioria do Ocidente. Esse não é o estado natural do ser humano. Essa é uma ideia que tem 200 anos, 250 anos, ela foi implementada em alguns países, implementada para valer mesmo só pelos Estados Unidos. Para esses direitos desaparecerem, é um passo. Olha o que está acontecendo no Reino Unido, depois para você conquistar novamente é difícil. Não existe liberdade de expressão no Oriente Médio. Não existe Paulo Figueiredo Show no Oriente Médio. A gente vai para o Oriente Médio agora, de Israel, tem muita coisa que você não pode dizer lá. Não existe liberdade de expressão no mundo islâmico, não existe liberdade de expressão nos países comunistas, não existe liberdade de expressão na Rússia e não existe liberdade de expressão mais no Reino Unido. Isso era uma coisa nossa, era uma coisa do Ocidente. E aí você fala assim, vou desistir. Cara, se desistir, o que você acha que vai acontecer? Você é uma criança mimada, não estamos ganhando, então não quero mais brincar. Eu assisti nessa semana passada o filme do O Patriota com o Mel Gibson, com as minhas filhas de 9 e 10 anos. E podem me criticar, porque realmente é um filme muito violento, mas eu não deixo de expor as minhas filhas à violência, porque eu não acho que seja uma coisa preocupante, não. Eu me preocupo mais com conteúdos. Eu prefiro assistir o Patriota do que hoje em dia um desenho do Disney Plus. Cada um cria os seus filhos como acha que tem que criar, né? E elas são americanas, então, obviamente, elas aprendem tudo aquilo na escola, e é um filme que fala muito com elas. E o personagem do Mel Gibson é um personagem que se recusa a lutar. Ele é um personagem que opta por ficar fora do confronto, para cuidar da própria vida. E esse é o estado de muitos brasileiros hoje em dia. Muita gente está optando por cuidar da própria vida. E o que eu quero dizer a você é que essa luta é a mesma luta do Mel Gibson. Ela vai chegar até você. Ela vai chegar até a sua casa. É impossível você continuar lutando pela sua própria vida se você não conseguir estabelecer condições mínimas de funcionamento da nação. O seu negócio não vai funcionar. Os seus filhos, você não vai conseguir garantir o mínimo de segurança a eles. O governo vai atrás de cada centavo seu e você não vai conseguir viver a sua vida tomando a sua cervejinha gelada e comendo picanha. Essa luta vai chegar até você. Então nós não temos opção de nos omitirmos. Porque as redes sociais são a última linha de defesa entre o completo controle da esquerda e o Brasil. Nós somos a última linha de defesa do Brasil. Eu não vou me render. Eu não aceito entregar o mundo do jeito que está, para onde que está indo para a geração das minhas filhas. E eu não consigo imaginar nada mais nobre para dedicar a minha vida. Hoje eu vejo que o melhor caminho para o Brasil é o Flávio Bolsonaro. Mas não é essa a guerra. Essa é uma etapa da guerra. E se você entende que as redes sociais são a última linha, eu convido você a fazer alguma coisa, né?
Eu convido a você também, mostra a importância, né, no filme do Mel Gibson, mostra a importância daqueles, enquanto o Mel Gibson estava lá dando machadada na cabeça dos britânicos, tinham as pessoas da cidade comum que estavam apoiando o Mel Gibson, que davam suprimentos para quem estava na linha de frente. Pessoas comuns, pessoas que eram comerciantes, que às vezes não estavam em condições de lutar, mas davam os suprimentos para eles. Essas pessoas no filme terminam queimadas numa igreja, só para você saber. Tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, não vai ficar tudo bem. Mas você está dentro de uma guerra. Você tem que estar disposto. Caso contrário, a guerra vai chegar até você. Então, seja uma das pessoas que apoiaram a linha de frente e o suprimento. Você pode fazer isso, no meu caso, se tornando meu apoiador. www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Quantia de pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Com a quantia de $49 por mês ou $499 por ano, você se torna meu patrono Gold. E você também tem um QR Code aqui que você pode me dar uma doação de Bitcoin, que será muito bem-vinda de qualquer valor, se você for muito medroso. Esse é o caminho Bitcoin. Embora todas as transações sejam seguras, o caminho do Bitcoin e nem eu vou saber que você me deu esse dinheiro. Tudo bem. Mas nós precisamos de suprimento para continuar lutando essa guerra. Isso vale para o Paulo Figueiredo, isso vale para todos os outros. Não tem mendigo de Pix, pelo contrário. É esse o futuro do jornalismo. Jornalista que se acostuma, né? Eu vejo isso, o jornalista fala, as pessoas ficam querendo pedir Pix. Eu queria poder pedir Pix, estou há 3 anos sem poder ter um Pix, com as minhas contas bloqueadas pelo Alexandre. Não, que feio, né? Em vez de ser sustentado pela SECOM, ele tem que pedir assinantes. Que coisa humilhante, meu Deus! Que coisa humilhante, pedir assinantes. Ora, é muito mais legal eu estar sentado aqui nesse estúdio maravilhoso da Globo News com o dinheiro do pagador de impostos sustentando as minhas contas, ou com o dinheiro dos anunciantes que têm os seus interesses escusos e as suas agências de marketing dominada por esquerdistas. Ora, isso é muito mais digno. Que absurdo você precisar de assinantes. Eu bato no peito e falo, eu preciso de assinantes, eu preciso de você. E eu volto na terça-feira que vem, às 15h. Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dessas pessoas que são meus assinantes, com a edição do João Gabriel, o apoio editorial da Mika Spakoski e a edição de vídeo do Bruno Bart. É isso. Até semana que vem. Terça-feira estamos de volta. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Bom final de semana para você. Figueiredo.